Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui em uma cobertura, à beira-mar da nossa cidade. E hoje a gente vai mostrar para vocês o projeto de uma cobertura que a gente fez, uma intervenção, uma reforma, onde a gente transformou uma cobertura. Bem, esse espaço, ele de certa forma era pouco utilizado pela família, de certa forma ele reclamava que não tinha muitos espaços cobertos para utilizar esses ambientes mais. Então ele necessitava de um novo projeto, um novo ambiente que pudesse atender a essas necessidades. E esse ambiente ele fosse a extensão do apartamento, realmente ele utilizasse como uma extensão, como terraço do apartamento dele. Então o cliente ele tinha vários objetivos, né? Ele precisava de um espaço onde ele pudesse reunir a família e que esse espaço não fosse tão ventilado. A gente tinha um excesso de ventilação, onde ele não conseguia reunir a sua família. Não tinha um espaço coberto, não tinha muita área coberta, não tinha um espaço para conversas. Então nós propomos um estar. Organizamos o espaço gourmet que já existia e optamos por colocar uma mesa, colocar a mesa que já existia em um gazebo e onde ele pudesse ter um espaço agradável para reunir sua família e esse espaço fosse à beira-mar e perto da piscina. Bem, exatamente. Foi um grande desafio também essa reforma, porque como se tratava de uma cobertura, ele tem suas limitações do ponto de vista estrutural. Então a gente não pode fazer muita modificação envolvendo revestimento, envolvendo piso, em função da manta de impermeabilização. Então qual foi a nossa solução? Nós fizemos um tablado elevado, de forma que os pilares desse gazebo estivessem suportados, estivessem apoiados justamente nesse tablado. Então, e de certa forma deu um charme para o ambiente, nós utilizamos o porcelanato amadeirado, de certa forma no tom marrom, para dar essa ideia de tablado de madeira, que esse gazebo realmente estivesse assim, de certa forma, um destaque, que fosse realmente o ponto de destaque da área de lazer dessa cobertura. Nós colocamos aqui, nós queríamos dar um ar regionalista, um ar de casa de praia para esse espaço. Então, para isso, a gente lançou mão do porcelanato amadeirado, da madeira para a utilização do gazebo, dos bambus, para fazer a cobertura, um produto natural que é encontrado muito fácil na nossa região. As luminárias ela tem um tom regionalista também. A luminária central dá um tom de praia, um tom praieiro para o gazebo, juntamente com as luminárias que ficam nos pilares. Na lateral dessa cobertura a gente tem umas ripas. Essas ripas elas tanto funcionam como destaque no gazebo, como também para barrar o vento, Então aqui era um espaço onde eles vão fazer refeição, onde eles teriam os copos. Esses copos não poderiam cair, não poderia ter excesso de vento. Então essas ripas, elas barram a ventilação e dão um fechamento diferenciado desse gazebo. A vantagem desse piso é porque ele é ripado, então ele dá uma ideia de madeira mesmo, Ele tem um rejunte mínimo, então ele fica esteticamente mais bonito, fora que ele é antiderrapante e ele é para a área externa, é apropriado para a área externa. Além do porcelanato, a gente utilizou nas paredes já a cerâmica, certo? Que imita a madeira. Também uns mosaicos imitando madeira, justamente por ser materiais que são duráveis, eles não requerem uma manutenção muito constante. Então a gente optou pelo uso desse tipo de cerâmica, certo? Então tem uns detalhes em tons amadeirados, como também a gente utilizou ao redor da piscina, que anteriormente tinha uma cor forte, azul, era uma textura, então a gente utilizou um revestimento cerâmico imitando pedra, também mosaico bem delicado, porque ao mesmo tempo fica uma coisa bonita, interessante, imitando a pedra natural, Mas ao mesmo tempo ele dá a garantia dele não vai precisar, por ser uma área externa, estar sujeita a sol e chuva constantemente, ele não vai precisar de uma manutenção muito constante, A gente utilizou também num material que é uma textura, que ela é feita com a massa corrida, que ela é exatamente para a área externa, ela imita também uma textura como se fosse uma pedra, certo? Então ela tem uma garantia que ela é durável para a questão da área externa e tem várias cores. A gente utilizou um branco e também utilizamos o marrom no espaço gourmet para dar um destaque também nessa área.
A grande importância da gente ter usado os materiais de qualidade nesse projeto e em todos os outros é porque são materiais que duram, são materiais que têm garantia, são materiais que a aplicação não é difícil, né? E o que o cliente da gente, ele consegue ter um produto que vai ser durável. Ele não tem aquele problema de todo ano ele está tendo que pintar aquele local, porque aquele local mofou, descascou. Não, aqui ele vai ter a garantia de que ele vai ter um produto um custo-benefício muito grande. Ele tem um custo-benefício muito grande. Por quê? Porque não é uma massa corrida qualquer, não é um produto qualquer. Ele é uma mistura de água com pó acrílico, né? Que quando e juntamente com os pigmentos, né? Que dá uma série de vantagens ao cliente. Entre elas está a manutenção, que é quase zero. Bem, além da reforma aqui da parte externa, a gente também reformou o lavabo, que dá apoio para essa área. Então, o lavabo era bem pequeno, então a gente tomou posse do uso do espelho para ampliar esse ambiente. Utilizamos pastilha de vidro também para dar um toque mais elegante para o local e também um pendente diferenciado para dar todo um charme e tornar um lavabo bem elegante dentro do contexto com a área de lazer. O lounge a gente também utilizou do mesmo contexto de toda a cobertura, né? O tom praeiro. A gente tem também no lounge a presença dos pigmentos que a gente usou, tanto o branco como o marrom. E também nós usamos os sofás de vime florais. O floral está muito em alta para o verão, né? É algo que fica atemporal e fica muito casa de praia. Né? Então a gente usou o estofado floral juntamente com um conjunto de vime, onde ele pode usufruir de um estar mais íntimo, mas ainda estando na sua cobertura. E o resultado desse projeto foi fantástico. A gente recebeu esse retorno dos clientes, que realmente eles passaram a receber mais pessoas dentro desse local, passaram a usar mesmo esse local que ele realmente disseram que não usavam antes. Então, fazem reuniões com amigos, com familiares, almoços. Então, é bem interessante esse retorno. Realmente ficou um local bem aconchegante, bem interessante. Eu acho que é apaixonante. Todo mundo queria um ambiente desse na sua casa. A grande vantagem, né, de um projeto, desse projeto, a grande satisfação que a gente tem é um projeto que foi executado e realmente é usado pelo cliente, né? Não basta o arquiteto fazer o projeto, ele tem que ver o cliente usando e estando feliz nele. Então, assim, é a grande satisfação da gente e também de ter superado os desafios desse projeto, que a gente não podia fazer tantas intervenções, mas com o mínimo que a gente fez, a gente conseguiu mudar os hábitos dessa família, que eu acho que é o verdadeiro objetivo do arquiteto, né? Entrar na casa das pessoas e deixar as pessoas mais felizes.